uma brasa no peito e amor na alma. É difícil agora viver sem me lembrar de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Trago abertos o meu coração e toda a minha alma. Ansioso venho ao teu encontro para te receber. És a força que me faz viver, buscando a verdade e tentando levar meu amor a cada irmão. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e amor na alma. É difícil agora viver sem me lembrar de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus caros irmãos e irmãs, muito bom dia a todos vós. Não é que esteja um dia muito bom aqui na Ilha Terceira, mas sejamos bem-vindos a esta igreja de Santa Bárbara da Fonte de Bastardo, celebrar este segundo domingo do tempo comum. Uma palavra muito especial àquelas pessoas que por todo o nosso Portugal e por outros lados do mundo estão a participar ou a ver esta Sagrada Eucaristia através do canal da RTP. Um abraço muito grande a todos vós, desta pequena ilha terceira no meio do Atlântico, para todo Portugal, para todos os que estão a ver. Nós queixamos-nos do vento e da chuva. Está um pequeno temporal, já chove aqui há muito tempo na Terceira e nos Açores. Em Portugal continental faz frio já há muito tempo. Mais dramático do que isso é a situação da pandemia que estamos a viver. Graças a Deus, aqui na Ilha Terceira, as coisas estão mais ou menos calmas, mas não podemos dizer o mesmo da nossa ilha-irmã São Miguel, nem do resto do nosso país. A situação é dramática. Rezemos pelos nossos profissionais de saúde, que já não têm mãos a medir, e por todos aqueles que não têm outro tempo senão para cuidar das pessoas nesta pandemia. Uma palavra muito especial aos mais idosos, que são os que sofrem mais. Este momento
por mais prolongado que seja, por mais doloroso que seja, neste momento, amar é afastar-se, é não abraçar, é não beijar, é não ter carinho, pelo menos de proximidade. Amar é ficar em casa. Tenham cuidado, não tenham medo. Todo este cenário há de passar. Há que ter esperança, há que ter oração. Para celebrarmos então dignamente esta Eucaristia, façamos o nosso exame de consciência. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo. Concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel dormia no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E correndo para junto de Eli, disse:
aqui estou porque me chamaste. Mas Eli respondeu, eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse, aqui estou porque me chamaste. Eli respondeu, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse, aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel, vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel foi crescendo, o Senhor estava com ele, e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se. Palavra do Senhor. Graças a Deus. sacrifícios nem oblações, mas abristes-me os ouvidos, não pedistes holocaustos nem expiações, então clamei, aqui estou. De mim está escrito no livro da lei, que faça a vossa vontade. Assim o quero, ó meu Deus, a vossa lei está no meu coração.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo, mas o que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós e vos foi dado por Deus? Não pertenceis a vós mesmos, porque fostes resgatados pelo grande preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Encontramos o Messias que é Jesus Cristo. Por ele nos veio a graça e a verdade. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo estava João Batista com 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-se e, ao ver que o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhes Jesus: Vinde ver. Eles foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: Tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estimados telespectadores que assistis a este sacramento
através da Rádio e Televisão Portuguesa, mais uma vez muito bom dia e um grande abraço desta pequena aldeia, desta pequena ilha, Ilha Terceira, Fonte do Bastardo, paróquia de Santa Bárbara. Uma coisa é celebrar uma missa para as pessoas aqui presentes, outra coisa é celebrar para Portugal inteiro e para muitas partes do mundo. Portanto, desculpem-me se eu estou um bocadinho nervoso, não costumo usar papéis, mas tenho aqui uma pequena cábula só para não me desorientar e conseguir transmitir, ser uma espécie de veículo da Palavra de Deus para todos vós. O Evangelho de São João é o quarto Evangelho, foi o último Evangelho a ser escrito. Foi escrito por volta do ano 100, portanto 70 anos depois dos acontecimentos que ele conta ou que ele interpreta teologicamente, porque é um Evangelho um bocadinho diferente dos outros. Aquele que o escreveu, São João, faz uma interpretação da vida de Jesus, da sua fé, da sua mensagem, da sua teologia. Mas não deixa de ser interessante que mesmo 70 anos depois, o próprio João se recorda até da hora em que pela primeira vez viu Jesus. Era por volta das 4 horas da tarde. Cada um de nós, quando se encontra verdadeiramente com Jesus, nunca mais há de esquecer esse momento. As primeiras palavras de Jesus neste Evangelho, portanto, nós estamos no primeiro capítulo do Evangelho de São João. São João não fala da infância de Jesus. Começa a contar, começa a escrever, Jesus já é adulto, Jesus já está na vida adulta, e as primeiras palavras proferidas pela boca de Jesus no Evangelho de São João estão aqui presentes nesta passagem do Evangelho. É uma pergunta que ele faz aos 2 discípulos de João que o seguem. Que procurais? Que procurais? Esta pergunta é dirigida a todos nós. Afinal, o que é que vocês querem da vida? É a primeira pergunta que Deus, em Jesus, nos faz. Qual é o destino da nossa vida? Para que é que serve a nossa vida? Qual é o nosso ideal? Qual é o teu e o meu ideal? O que é que te realiza? O que é que te faz homem ou mulher? Numa palavra, o que é a felicidade? Que procurais? Os discípulos respondem com outra pergunta. Diz-nos, onde moras, Rabi? E esta pergunta resume, se calhar, todo o nosso espírito de oração, toda a nossa oração, toda a nossa forma de rezar. Porque rezar é sempre procurar onde mora Jesus. Rezar é sempre ir à procura de Jesus. Afinal, onde é que Jesus mora? Historicamente, nós não sabemos. Sabemos que Jesus viveu a sua infância em Nazaré, provavelmente também a sua juventude e a sua vida adulta, mais ou menos até aos 30 anos, onde começou a sua missão. E onde é que Jesus morava? Jesus tem uma casa. Há quem diga que a primeira habitação de Jesus, que não terá sido dele, certamente, foi em Cafarnaum, onde ele começou a fazer a sua pregação, a sua missão, a espalhar a palavra, a anunciar o reino dos céus. Mas o mais certo é que Jesus nunca teve casa própria. Jesus é um nómada. Jesus é um nómada. É quase um sem-abrigo. É um vagabundo de Deus. Jesus não para. Quase sempre Jesus está a caminhar. Tem pressa, tem urgência de anunciar o reino dos céus. Até aquela passagem que diz: as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha lugar. Aliás, o Natal que nós acabamos de celebrar há poucos meses nasce exatamente daquela passagem de São Lucas que diz: quando chegaram a Belém,
Maria e José, chegou o tempo de Maria dar à luz. E ela teve o seu filho primogênito, envolveu-o em paninhos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles. O Natal é o lugar onde não havia lugar para Jesus. Jesus é, portanto, um nómada. E dele devemos aprender a ter um coração nómada. Esta vida é uma passagem, não temos aqui lugar permanente, não temos aqui morada permanente. O nosso lugar é Jesus, a nossa casa é o amor. Devemos ser nómadas do coração. A fé é aquilo que resta dentro de nós que nos faz nómadas, peregrinos do absoluto, peregrinos de Deus, peregrinos do amor, que não param. Não podemos ser uma igreja parada, uma igreja sentada numa poltrona de pantufas, telecomando, diante de uma televisão, a ver o mundo passar. Não nos podemos resignar a ser uma igreja burguesa, uma igreja demasiado aburguesada, demasiado satisfeita a engordar ovelhas gordas, fechada sobre si mesma, nos seus rituais, nas suas vestes, nos seus incensos, nas suas pompas e circunstâncias. Todos nós conhecemos uma pagela em que Jesus está com um cajado na mão a bater à porta, a bater a uma porta. Supostamente isto é um tema vocacional. Jesus bate à porta do nosso coração e quer entrar. Hoje em dia, se calhar mais do que isso, é preciso pensar no Jesus que bate à porta da igreja, mas do lado de dentro da igreja, porque quer sair da igreja para fora, do templo para fora, onde o fechamos, e quer ir para o mundo, porque ele veio para os que eram seus, ele veio para o mundo, veio para salvar. Por isso, quando perguntarmos onde mora Jesus, não nos fixemos apenas nos ritos, nos rituais, nas rendinhas, nos incensos, nas músicas bonitas e nestas coisas. Jesus está noutros lugares, nos lugares de sofrimento, de pobreza, de fome, nos lugares de ateísmo, nos lugares de guerra. Jesus sofre onde há um homem que sofre. Há um cântico muito bonito que eu penso que muita gente, vamos ver se eu não me perco, que começa assim, o refrão é assim, é nós a falarmos a Jesus. É uma espécie de diálogo entre o crente e Jesus. Diz-me onde moras, Rabi, diz-me onde moras, Jesus, ando à procura de ti, ando à procura da luz. E a resposta de Jesus é, minha casa, isso é uma das estrofes, minha casa não tem número nem lugar. Tu me encontras onde há libertação. Minha casa tem o nome do amor. Minha casa tem o rosto do irmão. Por isso, nós cristãos, nós igreja, não podemos trair a parábola do bom samaritano. É aí que Jesus está. Não podemos trair a parábola do filho pródigo, daquele pai que abraça o filho pecador e ultrajado antes que ele venha pedir perdão. Não podemos trair um Jesus que come e bebe com prostitutas, publicanos, pecadores, porque não veio para os que têm saúde, mas para os que estão doentes. A nossa consciência cristã não nos permite, ou não nos deve permitir, pertencer a um certo tipo de igreja que prefere o sacrifício litúrgico à misericórdia, o apedrejamento da mulher adúltera ao seu perdão, o castigo à compaixão, os ricos doadores de grandes somas à viúva pobre, as pompas rituais a um Jesus que nasceu numa manjedoura em Belém porque não havia lugar para ele. Não podemos ser uma igreja que se satisfaz com uma esmola perante um Jesus para quem os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. A boa nova é anunciada aos pobres. As nossas igrejas, muitas delas pomposas, ricas, faustosas, os nossos paramentos bonitos e dourados, podem ser um perigo de uma igreja
de faustos banquetes, quando ao pobre Lázaro lhe restam as lambidelas dos cães. Um cristão tem que ter uma consciência social muito forte. Quem é o pobre Lázaro da parábola hoje? Quem é o pobre hoje? O maior mandamento de Jesus é amar. Amar os mais pobres e os mais pequeninos. Nós amamo-los, desprezamo-los ou odiamo-los. Sim, esses pobres que nos incomodam, que nos tiram dinheiro do bolso, esses pobres que tiveram o condão de nunca terem sido amados. Se a Igreja perde o rasto dos pobres, dos excluídos, marginalizados, dos refugiados, das minorias oprimidas, dos que realmente sofrem hoje em dia, dos idosos, dos pais que não têm pão para dar de comer aos seus filhos, dos doentes, dos homens e das mulheres sós. Se a Igreja perdeu o rasto desses, e tenho medo que já o tenha perdido, a Igreja perdeu a casa de Jesus, perdeu a sua morada. Foi por isso que o Papa Francisco, aqui há poucos anos, mandou plantar, mesmo no centro, no meio em plena Praça de São Pedro, o monumento ao refugiado. E ali estamos todos nós, de alguma forma somos todos um bocadinho refugiados, para lembrar a quem quer que passe por ali, por debaixo da imponente colunata de Bernini, que Jesus não mora só na Basílica de São Pedro. Jesus mora no coração de quem não tem casa, de quem não tem pão, de quem não tem amor, do vizinho ao nosso lado, que sofre a mais dolorosa de todas as doenças da modernidade, a solidão. Sejamos uns para os outros. Para terminar, eu gostava só de contar uma pequena história que talvez signifique tudo isto. É a história daquele de um chinês que morreu e foi para o céu porque era muito bom e muito santo. São Pedro no céu diz-lhe: tu foste muito bom, vais para o céu, mas eu vou permitir-te, tens aqui uma porta de um lado e uma porta do outro, eu vou permitir que tu olhes, abras um bocadinho a porta do inferno e vejas exatamente o que é que está lá dentro. O chinês abriu a porta e o que é que viu? Viu uma sala ampla, uma mesa redonda enorme, uma dúzia de chineses à volta da mesa. A mesa era muito grande e muito redonda, e no centro um prato, uma tigela de arroz chau-chau. Para chegarem ao arroz, os chineses tinham aqueles que comem com pauzinhos, não é? Mas tinham uns paus muito grandes, porque tinham que chegar lá ao fundo. Só que quando chegavam, tiravam o arroz e vinham trazê-lo para a boca, não o conseguiam meter na boca, porque os paus eram maiores que o braço e o arroz caía para as costas abaixo. Estavam desesperados. Já tinham morrido uma vez. Não se pode morrer duas vezes. Estavam a morrer de fome, constantemente a morrer de fome, desesperados. E aquilo era o inferno, o desespero. São Pedro mandou então o chinês entrar na porta do céu. O chinês destacou, ficou estupefacto perante o que viu. Exatamente a mesma cena. Uma mesa grande, uma dúzia de chineses à volta e um prato de arroz chau-chau, uma tigela de arroz chau-chau no meio. E, incrivelmente, os paus eram também do mesmo tamanho. Só que os chineses, quando iam levantar o arroz na tigela, em vez de colocarem o arroz na sua própria boca, colocavam na boca uns dos outros e assim eram felizes. Caríssimos irmãos e irmãs, nós nascemos uns para os outros. Há muito mais alegria em dar do que em receber. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos rezar o credo batismal, uma vez que temos máscara e o credo comum é muito longo, vamos responder então ao credo. Queridos em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, queridos em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou e está sentado à direita do Pai,
Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição e na vida eterna? Sim, creio. Então repitam comigo. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, Esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai, que nos faz conhecer a sua vontade através da história do mundo e dos homens, e digamos humildemente: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos. Para que a nossa Diocese, as suas paróquias e movimentos sejam confirmados na fé pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis da nossa pátria desenvolvam com entusiasmo o bem comum e promovam os direitos dos cidadãos mais necessitados. Oremos. Para que os jovens da nossa Diocese, à semelhança do pequeno Samuel, escutem com júbilo a voz de Cristo que os chama. Oremos. Para que os membros da nossa Assembleia participem dignamente na Eucaristia e cresçam cada vez mais em boas obras. Oremos. Para que os fiéis defuntos das nossas famílias alcancem o perdão dos seus pecados e entrem na vida que não tem fim. Oremos. Deus eterno e onipotente, que nos chamais a seguir-vos, como o vosso Filho chamou os apóstolos, confirmai no seu propósito os que respondem com decisão e renovai o entusiasmo dos que vacilam no caminho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Senhor, quanta alegria encontrar-te, porque a tua palavra é nascente, de onde correm as águas abundantes, que nos trazem a vida eternamente. Como são agradáveis as palavras que disseste à mulher samaritana, saber que tu bebeste a nossa água, sentiste como nós a sede humana. Bebei, se tendes sede, das águas da verdade, ao vosso encontro vão, a luz da humanidade. Bebei, se tendes sede, das águas da verdade, ao vosso encontro vai, a luz da humanidade. Mais forte do que a sede que sentimos, em nosso frágil corpo cada dia, é a sede que temos da palavra, que nasce do Senhor e nos sacia. Tu conheces, Senhor, as nossas vidas, conheces nossas dores e pecados. De ti nasceu a fonte de águas vivas, o rio em que do mal somos lavados. Bebei,
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para o nosso bem toda essa sensação. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deve estar no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Cristo. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e cheio de bondade, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna, com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou, humildemente vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco. Fazei que, alimentando-nos do corpo e do sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferta permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, na companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e mártires,
Santa Bárbara e todos os santos, por cuja intercessão esperamos o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e no amor ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo João, todos os bispos, os ministros sagrados, o povo que por vós foi redimido, todos aqueles que vos procuram com o coração sincero. Atendei com bondade às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de bondade, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos vossos filhos, Manuel e Ernesto Simões Ávila, Maria Teodora Toste, seu marido e filhos, e todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos eternamente com eles na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E agora, cheios de esperança, mesmo no sofrimento, rezemos a mais bela oração cristã. Pai nosso, que estais nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino e poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Um abraço virtual para todos vós. Cordeiro de Deus, Tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que has pecado no mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que has pecado no mundo, dai-nos a paz. felizes nós, os que fomos convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. guardarem minhas palavras e se amarem como irmãos, partilhareis com alegria o dom da fraternidade. Oh, meu Pai me amou, eu vos tenho amado,
fizerem o que vos mando e se amarem de verdade, fruto dareis em abundância, meu amor manifestar-se-á. Oh, meu Pai, me amou, eu vos tenho amado, permanecei no meu amor, permanecei no meu amor, como meu Pai me amou, eu vos tenho amado, permanecei no meu amor, permanecei no meu amor. Não verá um amor tão grande como aquele que vos dei. Por vós darei a minha vida, amai-vos como eu vos amei. Oh, meu Pai me amou, eu vos tenho amado, permanecei no meu amor, permanecei no meu amor. Oh, meu Pai me amou, eu vos tenho amado, permanecei no meu amor, permanecei no meu amor. Mas tu não sabes de onde vai, mas tu não sabes onde vai. O vento nem que contasses toda a areia que existe à beira-mar, conhecerias de verdade o que Deus tem para te dar. O vento sopra onde quer e tu ouves sua voz, mas tu não sabes de onde vai, mas tu não sabes onde vai. O vento Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade,
para que vivam num só coração e numa só alma aqueles que saciaste com o pão do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A todos, queridos irmãos, queridos ouvintes, queridos telespectadores, um grande abraço e um feliz domingo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Os meus